Olá, meu aluno, minha aluna. Estamos aqui em mais um encontro. Sou o professor Diego Costa e vamos trabalhar a geografia com vocês, tá bom? Vamos para a apresentação da nossa aula, tá? Bom, a gente vai trabalhar hoje, tá, uma bateria de exercícios que é do 8º e 9º ano e da educação de jovens e de adultos. Vamos exercitar? Bom, dá uma olhadinha aqui. Nos diversos encontros que nós tivemos do C4, 8º e 9º ano e da educação de jovens e adultos, nós trabalhamos diversos assuntos com vocês. Capitalismo, socialismo, Guerra Fria, ordem ambiental. Trabalhamos com vocês também a questão do comércio internacional, globalização, conflitos étnicos, enfim, né? Uma gama de assuntos. Ora, precisamos hoje exercitar esses assuntos, tá bom? Vamos lá para nossas questões? Bom, nossa primeira questão é a seguinte: o capitalismo, ao longo do tempo, atravessou diversas fases marcadas por: item 1, balança comercial favorável, surgimento e ascensão da burguesia. Item 2, revolução no modo de produção e desenvolvimento do setor fabril. Item 3, centralidade nos bancos e nas grandes corporações multinacionais. Essas três fases descritas acima representam, respectivamente, as características principais do... Olha aqui. Nós temos três itens que falam sobre três características de três fases do capitalismo. Tá bom? Ora, vocês lembram que a gente foi mostrando para vocês que o capitalismo ele vem evoluindo em forma de fases. E cada fase ela tem uma atividade econômica como principal. Entendeu? Bom, então cada item desse representa uma determinada fase do capitalismo. Vamos entender o que cada item, como ele representa cada fase desse sistema econômico. Vamos lá. O que nós temos aqui é o nosso item, vamos olhar aqui rapidinho, o item C. Por que o item C? Porque nós temos no primeiro item, capitalismo comercial, no segundo, capitalismo industrial e no terceiro nós temos o capitalismo financeiro. Então a nossa resposta certa é o item C, tá bom? Vamos para a nossa segunda questão. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, membro de corporação e oficial artesão. Em síntese, opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns aos outros. Qual o motor da história para essa doutrina do socialismo científico? Bom, gente, olha aqui, esse é um trecho do Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Que foram os principais idealizadores do socialismo. Bom, vocês perceberam que a todo momento ele contrapõe uma classe à outra, né? Ora, essa luta, essa contraposição de classes sociais foi o grande motor para a formulação do socialismo. O que é o socialismo? O socialismo foi uma doutrina que veio contrapor o capitalismo. No capitalismo a gente tem um patrão e um empregado. No socialismo não vai existir isso, teoricamente. Vai existir apenas uma única classe, que é o trabalhador. E o trabalhador que vai ser a grande classe detentora do poder. E todo mundo é trabalhador, então todo mundo vai ser detentor do poder, tá bom? Bom, vamos ver nossas alternativas aqui. Qual desses itens representa o grande motor para a criação da doutrina do socialismo científico? Olha aí que vai ser a luta de classes, como eu falei para vocês. É ela que vai proporcionar a criação do socialismo científico, criado pelo Karl Marx e Friedrich Engels, tá bom? Vamos para o nosso terceiro item. Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial, envolvendo dois países que adotavam sistemas políticos e econômicos opostos, capitalismo e socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são... Bom, gente, olha aqui. Nós temos
que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, duas potências vão ser as duas grandes vencedoras desse confronto. Então eles vão dividir a hegemonia do mundo, sendo que um país é capitalista e o outro país é socialista. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver qual desses países vão se enquadrar nessa configuração bipolar. Bom, vamos lá. Qual item vai ser o item? Estados Unidos e União Soviética, um capitalista e o outro socialista. Vamos para a nossa quarta questão? Como ficou conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em 2012, que contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas? Bom, gente, dá uma olhadinha aqui. A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, um assunto que a gente trabalhou quando a gente discutiu com vocês a ordem ambiental do mundo. Essa conferência, em 2012, ela ocorreu 20 anos depois da primeira grande conferência mundial, que foi a Rio 92. Tá? Então percebam que 20 anos depois ela ocorre novamente no Rio. Né? E o grande ponto de discussão foi a questão do desenvolvimento sustentável. Tá bom? Bom, qual é o nome dessa conferência? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, a gente tem os itens aí e o nome da conferência que ocorreu em 2012 no Rio de Janeiro é a Rio+20, tá bom? É o item C. Vamos para a quinta questão. As manchetes de jornais de junho de 2012 enfatizaram a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, como ficou conhecida. Tinha o desafio de dar continuidade à conscientização global, que teve início na Rio 92. As diretrizes propostas por essa conferência têm por finalidade o desenvolvimento sustentável, o qual se refere a um modelo de... Bom, gente, olha aqui para mim. Lembra que eu falei que o principal conceito trabalhado foi o conceito de desenvolvimento sustentável? Tá? Agora a gente precisa entender, dentro desses itens, qual é o que melhor se enquadra para podermos definir o que é desenvolvimento sustentável. Vamos dar uma olhadinha aí? Bom, a partir da leitura desses itens, vejam bem, o que melhor se enquadra aí, tá? É a letra, vamos lá, já leram tudinho? Vejam bem, consumo, a letra A, consumo que vise atender às necessidades das gerações presentes, sem comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras. Vejam bem, só para a gente explicitar melhor, veja aqui. Qual é o grande paradigma do desenvolvimento sustentável? É de você se desenvolver a partir dos recursos naturais que nós temos, mas pensando que as próximas gerações também vão ter as necessidades relacionadas a esses recursos. Ou seja, eu nem devo pensar que eu devo satisfazer todas as minhas necessidades, não prestando atenção nas necessidades das próximas gerações. Isso é desenvolvimento sustentável. Esse foi o grande conceito trabalhado na Rio+20, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão, que é a sexta questão. Vamos lá. Olhem aí no nosso... Dê uma olhadinha aí na nossa sexta questão. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como a grande potência militar e a presença desse país ao lado de outras lideranças, como a União Europeia e a China, que se apresentam como grandes potências econômicas. Se seguirmos essa linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo... Olha aqui para mim, pessoal. Estamos falando de Estados Unidos e estamos falando de outras potências,
né? Então nós não temos como pensar o mundo como uma única potência. Nós temos várias potências mundiais. Potências essas do ponto de vista econômico, político, militar, tá bom? Logo, nós não vamos ter um mundo, vamos olhar para cá, ver qual é a melhor configuração que nós temos, unipolar, unimultipolar, pluripolar ou multipolar. Com certeza é um mundo, letra D, multipolar, beleza? Acertado aí? Vamos para a nossa 7ª questão. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Essa é uma música do Caetano Veloso. Em termos gerais, uma ordem geopolítica mundial representa... Bom, falar em ordem geopolítica é falar da disposição de equilíbrio das forças entre os países. Olha aqui. Falar de ordem geopolítica mundial é falar de como os países do mundo se relacionam e como esses países se dispõem no que diz respeito às suas forças. Quem é que está mais acima, quem é que está no meio, quem é que está mais embaixo. Há uma disposição dos países no que diz respeito ao seu poderio econômico, político, cultural, militar. É a disposição das forças entre os países. Isso é ordem geopolítica mundial. Deu para entender? Vamos para a nossa 8ª questão. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio, que se caracteriza pela... Bora dar uma olhadinha aqui nas questões que tem aí. Criação de uma moeda única, a ser adotada pelos países membros. Bom, gente, isso a gente está falando de unificação monetária, tá? Que não cabe aí na zona de livre comércio. Item B. Livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros. Isso pode estar relacionado com livre comércio. Letra C. Unificação de políticas de relações internacionais entre os países membros. A gente está falando de uma unificação política já. Tá? E a letra D. Livre circulação de pessoas, serviços e capitais. Isso a gente está falando também de unificação de fronteiras. Bom, o item que melhor se enquadra no que a gente está falando de zona de livre comércio, com certeza é o nosso item B. Livre circulação de mercadorias, que é a zona de livre comércio. Deu para entender isso aí, gente? Vamos para a nossa 9ª questão. Bom, em 1º de janeiro de 1994, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, entrou em vigor. O NAFTA criou uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, que agora liga 450 milhões de pessoas que produzem 17 trilhões de dólares em bens e serviços. O comércio entre os países do NAFTA vem crescendo desde que o acordo entrou em vigor. O NAFTA se tornou um dos mais importantes blocos econômicos do mundo, apesar de fazer parte dele apenas... Bom, gente, olha aqui para mim. Como a gente trabalhou com vocês na aula de acordos comerciais, citamos a questão dos blocos econômicos, o NAFTA ele é um acordo de livre comércio, ou seja, de circulação de mercadorias e de bens, e de produção de bens e serviços, tá? Ele engloba os países da América do Norte, né? Só quando a gente diz isso aí, países da América do Norte, a gente já mata a questão, tá bom? Quem são os países da América do Norte? Estados Unidos, Canadá. Ah, professor, mas tem um outro país aí que eu não estou lembrado. Exatamente. Por que esse país ele entra, apesar de ele não fazer parte da América do Norte? Porque ele faz fronteira com a América do Norte e ele é um dos países emergentes
na atual conjuntura econômica do mundo, que é o México. Então vamos dar uma olhadinha aí? A nossa questão aí vai ser a letra D. Deu para entender isso aí? Então vamos para a nossa décima questão. A Organização Mundial do Comércio foi instituída como base nos princípios do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. É função da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Bom, gente, dá uma olhadinha aqui para mim. Presta atenção. Hoje, né, a OMC, ela é uma instituição internacional voltada para a regulação do comércio, tá bom? Ora, o que acontece? Nós temos que, no comércio mundial, países ricos e países pobres. Se a gente tem um comércio mundial, a gente já tem um desequilíbrio de forças, porque os interesses dos países ricos, muito provavelmente, vão se sobressair sobre os países pobres, tá bom? Bom, para regular essas relações comerciais, no que diz respeito a protecionismo, no que diz respeito a facilitação de acordos comerciais, ao que diz respeito a derrubada de tarifas alfandegárias, a derrubada de subsídios, a Organização Mundial do Comércio, ela geralmente cria acordos de comércio de forma que os interesses que se sobressaem não sejam interesses dos países ricos, sejam interesses multilaterais, ou seja, de todos os países envolvidos. Também ela não está aqui só para defender os interesses dos países pobres, ela vai defender os interesses de todos os países. Então ela vai privilegiar acordos de comércio multilaterais. Pensando nessa questão, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem, tá? Nós temos o que? Administrar e aplicar os acordos de comércio multilaterais, que é o item C. Deu para entender isso aí, gente? Beleza? Vamos para a nossa 11ª questão. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de matérias-primas para inúmeros produtos, como a borracha sintética e o plástico. A descrição acima refere-se... Bom, gente, olha aqui. Lembra da nossa aula sobre recursos energéticos? Bom, a gente tem que esse recurso ele é utilizado tanto para a produção de energia elétrica nas usinas termoelétricas, aí utiliza o óleo. Nós temos a utilização dele na produção de combustíveis e na utilização de diversos produtos que utilizamos no nosso cotidiano. Esse produto é matéria-prima para diversos produtos no nosso cotidiano, tá bom? Bom, que produto é esse? Vamos olhar nossas questões aqui? Vamos lá? A partir do que foi explicado e foi lido, nós temos que esse produto é o petróleo, beleza? Vamos para a nossa 12ª questão. São considerados fontes de energia renováveis todos os recursos que têm a capacidade de se refazer ou não é ilimitada, né? Ou seja, a sua reserva não é limitada. Com base nessa informação, estão listadas fontes de energia renováveis, exceto, então nós vamos olhar essas questões aí e vamos dizer qual desses recursos qual desses recursos aí não é renovável. Dá uma olhadinha aqui, gente, presta atenção. Recursos não renováveis são recursos utilizados na natureza, mas que eles não podem ser renovados, porque a escala de produção deles é uma escala de produção de milhares ou milhões de anos, e o ser humano utiliza ele de forma muito rápida, então não dá tempo dele se refazer, porque ele necessitaria de milhares ou milhões de anos, tá bom? Esses são recursos não renováveis. Recursos renováveis são aqueles que nós utilizamos e eles se renovam de forma muito rápida, né? Questão da energia solar, questão dos rios, a água dos rios, o vento, tá bom? A partir do que foi explicado, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas questões. Qual é aí o recurso não renovável? Bom,
partir da leitura aí dos nossos itens, temos que o único recurso aí que não é renovável é o item B, o gás natural, tá bom? A 13ª questão. Sobre a economia globalizada. Vamos dar uma olhadinha aí nos nossos itens e vamos ver qual desses itens aí ele não se enquadra, tá, numa descrição da economia globalizada, tá bom? Letra A. Homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias econômicas entre países. Bom, a gente entende que a globalização, a economia globalizada, ela muito pelo contrário, ela não reduziu, principalmente ela ampliou a distância entre países ricos e países pobres. Então, por não homogeneizar e principalmente aumentar essas diferenças, esse item está errado. Integrou as economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Tá correto? Vamos dar uma seguradinha e ver aí se esse item ele pode estar correto ou não. Deu visibilidade às minorias, a povos e culturas de recantos mais isolados do mundo. Bom, gente, em alguns contextos ela deu até visibilidade, mas isso não é a tônica da economia global, tá bom? Vamos ver o item D. Quase anulou a xenofobia. O que é a xenofobia? É a aversão às minorias, às diferenças e os conflitos étnicos e religiosos em todo o planeta. Muito pelo contrário, né? Vocês perceberam que na descrição do nosso último encontro, nossa última aula, os diversos conflitos étnicos e os diversos confrontos, questões xenofóbicas que estão sendo tomando mais visibilidade pelo mundo. Então a globalização ela não diminuiu, ela não anulou a xenofobia nem os conflitos étnicos. A partir dessa nossa análise, o que é que nos sobra? Que a economia globalizada ela integrou as economias e possibilitou uma difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Então é o nosso item B. Deu para entender isso aí? Vamos para a nossa 14ª questão. A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes. Bom, olha aqui para mim, gente. A gente tem uma mundialização, só que não é todo mundo que tem acesso a esse processo de mundialização. A globalização, ela é um processo de mundialização, só que ela é um processo seletivo, tá bom? Nunca esqueçam disso. Eu falei isso para vocês no nosso encontro quando falamos sobre globalização. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Os graus diferentes citados no texto referem-se: letra A, as diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional a uma ordem de homogeneização cultural. Bom, gente, a gente não tem uma homogeneização cultural, tá bom? A resistência dos movimentos anti-globalização frente aos avanços do sistema capitalista em escala mundial. Bom, essa seletividade ela não está relacionada à resistência dos movimentos anti-globalização. Então esse item não está correto. Vamos dar uma olhada ao item C. A forma desigual de difusão e alcance do processo de mundialização econômico e político. Tá certo isso aí? Com certeza ele está certo, porque essa forma desigual ela é uma característica da globalização. Então a gente tem o item C como nosso item correto. E o item D, só para a gente analisar aí, a impossibilidade da globalização atingir todo o nosso planeta. Bom, a globalização ela tem capacidade, né? Desde que haja disposição política, econômica e cultural para isso, tá bom? E tecnológica também, tá bom? Vamos para a nossa 15ª questão. Antes se discutia a Catalunha poderia ser independente e hoje falamos sobre como seria a nossa separação. É com esta frase que Ignace Termes, secretário nacional do movimento independentista Assembleia Nacional Catalã, define o movimento atual que vive a região espanhola. E não é para menos, a euforia e o medo de uma possível divisão tornaram a Espanha, desde 11 de setembro, quando a manifestação levou milhares de pessoas às ruas de Barcelona para pedir a criação de um novo país. Tá
tá bom? Bom, gente, dá uma olhadinha aqui. A gente está falando de um movimento separatista da região da Catalunha, que é uma região que fica na Espanha, que faz fronteira com a França, tá? Bom, esse movimento é um movimento de separação do governo da região da Catalunha em relação ao governo espanhol. É um grupo que tem a sua independência cultural, ele tem a sua própria identidade cultural e ele tem uma certa autonomia política, tem seu próprio parlamento e é uma região muito rica do ponto de vista econômico, né? Muito dinâmica. A região da Catalunha é uma região muito dinâmica do ponto de vista econômico, tá bom? Um comércio muito diversificado, uma região muito rica do ponto de vista industrial também. Vamos dar uma olhadinha nas nossas questões aqui? Sobre a atual situação da Catalunha em relação à Espanha, podemos afirmar que a região... Vamos dar uma olhadinha nas questões aí, tá? Olhando essas questões aí, nós temos que a região da Catalunha, ela tem status de autonomia e autossuficiência legislativa, que é o seu próprio parlamento, mas ela não é independente em relação à Espanha. Então, nosso item aí é o item B. Deu para entender isso aí? Tá bom? Vamos para a nossa última questão. O grupo separatista basco, ETA, anunciou nesta segunda-feira um cessar-fogo permanente, geral e verificável, em um comunicado enviado ao jornal Gara, habitual canal de comunicação da organização. O grupo, porém, não informou se concordará em entregar suas armas. Uma das principais exigências do governo espanhol, o ETA decidiu declarar um cessar-fogo permanente de caráter geral, que poderá ser verificado pela comunidade internacional. Diz o comunicado: este é um compromisso firme do ETA, como um processo de solução definitivo e com o final do confronto armado, acrescenta a nota publicada em inglês, espanhol e euskera. Euskera é a língua basca, tá? Bom, gente, olha aqui. O grupo ETA é um grupo separatista paramilitar, ou seja, armado, né, que lutou pela independência da região basca, que é uma região que fica também entre a Espanha e a França. É um grupo muito antigo, né, e tem sua própria identidade cultural, que não se identifica com o resto do grupo da região da Espanha. Então, por isso ele busca a sua independência, tá bom? O ETA, ele foi um grupo que ele promoveu diversos ataques terroristas para poder minar o governo espanhol, para poder ter a sua independência política e econômica, cultural também, tá bom? Vamos ver aqui as questões relacionadas a esse item. O ETA integra o movimento separatista da Espanha, que luta pela independência na região, como eu falei para vocês, do país basco. Então é a letra C, tá bom? Gente, dá uma olhadinha aqui. Fizemos uma bateria de exercícios para poder exercitar toda a nossa discussão teórica no decorrer de todos esses pontos do 8º, 9º ano e da EJA, tá bom? Vamos deixar disponível também no nosso blog, tá bom? E a partir daí vocês vão poder exercitar e fazer novamente esses exercícios, tá? Bom, terminamos aqui o nosso encontro e esperamos encontrá-los novamente para mais uma aula de geografia do 8º e 9º ano. Um grande abraço e até a próxima.